Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição. O programa Em Poucas Palavras entra no ar agora nesta emissora e também você está nos acompanhando através dos podcasts. E eu sou Natsa Matias, como sempre eu digo, apresentando aqui as perguntas que agora vocês também têm feito. E comigo, o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Oi, Natsa, querido ouvinte. Mais uma vez, chegamos aí até você em poucas palavras. A ouvinte de Carazinho, do Rio Grande do Sul, Gislane Geyer, ou Geyer, não sei exatamente como se pronuncia seu nome, tá bom, Gislane? Ela manda a mensagem pelo WhatsApp, onde destaca que escuta o programa através das postagens no Facebook da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ela tem uma dúvida sobre uma questão muito relevante. Ela quer saber como entender a questão da doação de órgãos à luz da Bíblia, e talvez isso seja influenciado por algumas religiões, como por exemplo, algumas que nem permitem doação de sangue, transfusão de sangue, quem sabe. Ela quer saber se isso é permitido, ou seja, doação de órgãos, permitido à luz da Bíblia, se não é pecado, enfim. Então fique atenta, querido ouvinte, porque esta sua dúvida é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, no site do conhecido doutor Drauzio Varela, ele destaca o seguinte, abre aspas, as negativas familiares sempre foram a principal causa de não efetivação de transplantes. No Registro Brasileiro de Transplante Parcial do ano de 2011, notamos, diz ele, que em relação a 2010, houve um aumento do número de recusas na maioria dos estados. Em muitos casos, esse aumento foi muito grande. No Maranhão, por exemplo, o número de negativas saltou de 33,3% em 2010 para 78,6% em 2011 até o momento, fecha aspas. Então, pastor, como é que a Bíblia enxerga esse aspecto? Doar ou não doar órgãos, né? Eis a questão. Né? Eis a questão e ela vai continuar sendo uma questão sem muita elucidação, já que a Bíblia não fala desse assunto, né, diretamente. A doação de órgãos de pessoas que morreram para pessoas que estão precisando de órgãos novos é coisa nova, né, por conta do avanço da medicina, né? Exato. Embora eu creio que desde longa data, eu não tenho pesquisado a matéria suficiente, mas eu creio que é antigo doações em pequena escala, substituições, enfim, usar pedaços, né, de um corpo para enxertar em outro, em coisas pequenas, né, não em órgãos vitais hoje, transplante como de pele, transplante, né, hoje, né, como tem até transplante de rosto, né, exato. De coração, medula, enfim. Isso tudo é coisa da ciência moderna, da medicina moderna, e, portanto, considerando que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, quando a medicina não tinha chegado a esse ponto, não há nenhuma preocupação dos escritores bíblicos em nos orientar a respeito disso, até porque mesmo que houvesse já na época em que a Bíblia foi escrita essa possibilidade de transplante de órgãos vitais, né, de pessoas mortas para aquelas que estavam necessitando, eu não sei se os autores bíblicos entrariam nessa questão, porque o alvo da Bíblia é nos apresentar Deus, quem Ele é, quem nós somos, a nossa necessidade de arrependimento, mudança de vida e as promessas que Deus nos faz fielmente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, tem muitas questões do cotidiano que não são mencionadas na Bíblia porque não estão dentro do escopo da Bíblia, do alvo, né, da finalidade. Então, essa é uma delas. O que a gente pode tentar responder é tentar entender os princípios gerais da Bíblia a respeito, por exemplo, do corpo humano, né? E do que é que ele representa para nós. O corpo, para o cristão, ele é parte integral da sua personalidade. A Bíblia repudia a dicotomia entre espírito e corpo, como se fossem duas realidades à parte, mas sempre fala do ser humano como sendo integral. O corpo foi criado por Deus. A Bíblia olha para o corpo não de maneira derrogatória, como em algumas religiões.
onde até para que você possa se elevar espiritualmente, você tem que bater no corpo, mutilar o corpo, fazer sangrar, chicotear-se, né? Na Bíblia, o corpo ele não é visto como um empecilho para o crescimento espiritual. Na verdade, ele é visto como sendo o templo da habitação de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo diz que Cristo também comprou o nosso corpo através do seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia se refere ao corpo como tendo um propósito glorioso. Ele haverá de ser ressuscitado. E com esse corpo transformado, nós viveremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, a verdade, a plena felicidade, e que se aproxima, está chegando, né? Esse mundo vindouro está próximo de nós. Então, Maranata. Maranata. A Bíblia tem essa visão elevada do corpo, tá certo? Mas a Bíblia também não tem uma visão mística do corpo, no sentido de que as partes do corpo elas estão de tal forma ligadas à alma que uma não pode sobreviver com a outra, e se você der um destino ao corpo, isso vai afetar a alma. Isso tem que ficar muito claro. Por um lado, como eu falei, a Bíblia nos vê como uma unidade. Sim. E olha para o corpo como sendo também alvo da redenção que Cristo veio executar. Mas, por outro lado, essa ligação da alma e do corpo não é tão indissolúvel a ponto de que o que acontece com o meu corpo acontece com a minha alma. Tanto é que, na morte, o corpo morre, desculpa a redundância, né? O corpo morre, ele vai se dissolver, sepultado. Virar cinzas, né? Vira cinza, se for cremado, e a alma sobrevive. Sobrevive sem o corpo. Então, o que acontece com os órgãos do corpo depois da morte não vai afetar a alma. Não tem relevância. Não tem relevância nenhuma para o destino da alma. Se ela vai para a presença de Deus, se ela vai, na presença de Deus, gozar da felicidade que é prometida pela fé em Cristo Jesus, ou se a alma entra no sofrimento eterno. Né? Isso não vai fazer apelo. Eu sei que é muito popular aí na nossa cultura, por causa dos filmes, né, e tudo mais. As pessoas, você já deve ter ouvido aquela expressão, a alma de fulano não vai descansar até que o seu corpo seja sepultado, né? Especificamente em alguns filmes hollywoodianos, de terror e tudo, né? Enquanto não sepultar, a alma fica vagando por aí. Não tem relação absolutamente nenhuma. A morte separa o corpo do espírito, tá? E eles seguem caminhos independentes, uma coisa não tem a ver com outra. Por isso, dessa perspectiva, se depois da morte se tomar o coração de alguém, o pulmão de alguém, o rim de alguém, as córneas de alguém, para socorrer pessoas que são necessitadas, não há nenhuma implicação espiritual para o morto. Né? Não há nenhuma implicação espiritual do ponto de vista bíblico. Então, eu posso pensar nesse princípio aí. Uma outra coisa que me ocorre é que algumas pessoas receiam a mutilação do corpo intencional, né, depois da morte, pensando na ressurreição. Né? Deus vai ressuscitar, mas de repente não tem mais coração, né? Não tem mais rim, não tem mais olhos, já foi tudo doado, os pulmões já foram também. Né? Será que isso vai acarretar... Complicar. Então, do ponto de vista bíblico, isso não é complicação nenhuma para o Deus que do nada criou tudo que existe. Então, não será a doação de órgãos de um cristão que faleceu que vai impedir a ressurreição do seu corpo completo, né, perfeito, por um ato soberano e poderoso de Deus. Incorruptível, sim, sem mancha, sem pecado e incapaz de morrer, não mais sujeito à morte. Então, o que resta dizer é que isso é uma questão de liberdade cristã e de consciência. Não há uma regra... Solidariedade? Se eu fosse dizer, se alguém fosse perguntar, mas a Bíblia se inclinaria para que lado? Eu diria que se inclinaria para o lado da doação. Não há uma lei, não há uma regra, não há um princípio, não há uma ordem, mas considerando que o nosso Salvador se deu na cruz por nós, ofereceu o seu corpo para ser castigado pelo nosso, considerando o princípio bíblico de amar ao próximo, né? Mesmo com renúncia de si mesmo. Então, o espírito cristão é mais condizente com a possibilidade de doação, mas isso não é obrigatório. Não vai fazer diferença se eu doar ou não, como se isso fosse
Ah, bom, eu não dou, então você é uma pessoa egoísta. Então... Exatamente, respondendo a pergunta da Gislaine, não é? Não peca se doar e também não peca se deixar de doar. Aí é uma decisão que a pessoa vai tomar diante de Deus, é uma daquelas coisas que está na liberdade cristã, que a pessoa vai ter que analisar as consequências. Se acha que não deve, então não faça. Né? Se não vê qualquer dificuldade, com certeza vai ajudar a gente que está precisando, que vai ficar muito feliz com uma nova oportunidade de continuar a sua vida funcionando melhor com um órgão doado por alguém. E é sempre quando apresentam nesses casos, especialmente aqueles de grande repercussão, né, é sempre uma coisa bem emocionante, né? Aquele que doou, ver que a morte do seu filho, do seu parente, do seu esposo, enfim, serviu ainda, às vezes até de morte traumática, violenta, acabou servindo para ajudar alguém a permanecer. Isso, tem esse aspecto aí, exatamente, né? Que essa doação, ela acaba, num certo sentido, trazendo significado para aquilo que parece ter sido um desperdício. Exato. Então, querida nossa ouvinte lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é isso, né? A Gislaine Geyer. Então tá aí, eu trouxe aí o tema para o pastor Augustus e ele respondeu. E esperamos que você tenha ficado satisfeita com a resposta. E também, não só você, mas outros que também têm interesse nesse tema. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Jesus por mim morreu, na cruz cravou os pecados meus, a dívida que eu tinha para com Deus, levou sobre si, levou Jesus na cruz por mim. Jesus por mim morreu, na cruz cravou os pecados meus, a dívida que eu tinha para com Deus, levou sobre si, levou Jesus na cruz por mim. Quem poderia fazer o que Jesus fez por mim? Procurei, não achei, nesse mundão sem fim, carregando a própria cruz por causa dos meus pecados. Como o pior dos pecadores, meu Jesus foi condenado, debaixo de pancada a caminho do Calvário. Entre dois ladrões, meu Jesus foi crucificado. O que foi que eu fiz contra quem só me amou? Ó meu Senhor, perdoa esse pobre pecador. Jesus por mim morreu, na cruz cravou os pecados meus, a dívida que eu tinha para com Deus, levou sobre si, levou Jesus na cruz por mim. Quem poderia fazer o que Jesus fez por mim? Procurei, não achei, nesse mundão sem fim, carregando a própria cruz por causa dos meus pecados. Como o pior dos pecadores, meu Jesus foi condenado. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa de hoje, agradecendo ao ouvinte Gislaine e também todos os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua audiência, pastor Augusto. Obrigado pela audiência, até o próximo programa.